E se eu te dissesse que a criatura mais temível da mitologia grega nunca foi realmente um monstro? E se tudo o que você acredita saber sobre o Minotauro é uma mentira? Hoje você vai descobrir a história completa e perturbadora do Minotauro. Uma história de traição, vingança divina, sacrifícios humanos e um amor proibido que desencadeou a ira dos deuses. Eu te aviso, essa história é sombria, muito mais sombria do que te ensinaram na escola. E quando você descobrir quem foi realmente o vilão dessa história, tudo vai mudar para você. Fique até o final, porque a verdadeira reviravolta dessa lenda vai te deixar completamente impactado. Se prepare, porque a verdade é mais terrível do que você imagina. A arrogância do rei Minos. Tudo começa na ilha de Creta, com um rei ambicioso chamado Minos. Minos queria ser rei de Creta, mas tinha irmãos que também reivindicavam o trono. Então ele fez algo audacioso. Pediu ao deus Poseidon, senhor dos mares, que lhe enviasse um sinal divino para provar que ele era o escolhido para governar. Poseidon, assim, fez emergir das ondas um touro magnífico, o touro mais belo e poderoso que já havia sido visto. Branco como a espuma do mar, perfeito, divino. Mas havia uma condição. Minos deveria sacrificar esse touro sagrado em honra a Poseidon. Minos prometeu, obteve o trono. O povo o aclamou como rei legítimo. Mas quando chegou o momento do sacrifício, Minos ficou olhando para o animal. Era belo demais, valioso demais, e tomou a pior decisão de sua vida. Escondeu o touro sagrado entre seu gado e sacrificou um comum no lugar. Achou que poderia enganar um deus. Grave erro. A vingança de Poseidon. Poseidon não é um deus que perdoa ofensas. Quando descobriu a traição de Minos, sua fúria não teve limites. Mas Poseidon não castigaria diretamente o rei. Não. Sua vingança seria muito mais distorcida, muito mais cruel. Poseidon amaldiçoou Pasífae, a esposa do rei Minos. A enfeitiçou para que desenvolvesse uma paixão incontrolável, antinatural, pelo touro sagrado. Sim, você ouviu certo. A rainha de Creta, enlouquecida pela magia do deus do mar, se obcecou pelo animal divino. O pacto com Dédalo, desesperada e consumida por esse desejo maldito, Pasífae buscou ajuda. Recorreu a Dédalo, o inventor mais brilhante de toda a Grécia. O mesmo gênio que mais tarde construiria asas para voar. E Dédalo, conhecido por não recusar nenhum desafio técnico, aceitou. Construiu algo aterrorizante. Uma vaca de madeira oca, tão realista que poderia enganar o touro divino. Pasífae se escondeu dentro, e o impensável aconteceu. Música se torna mais sombria e tensa dessa união maldita, antinatural, produto da vingança de um deus furioso. Nasceu ele. O nascimento de Asterion. 9 meses depois, Pasífae deu à luz. Mas não era um bebê humano. Era uma criatura híbrida. Corpo de homem, cabeça de touro. Chamaram-no de Asterion, que significa estrelado ou senhor das estrelas. Mas o mundo o conheceria por outro nome, o Minotauro, a metade touro de Minos. Imagine o horror do rei Minos quando viu a criatura, a prova viva de sua arrogância, o lembrete permanente de que tentou enganar um deus. Minos não podia matá-lo. Era seu enteado, afinal de contas. Mas também não podia Dixalou viver entre as pessoas. Então, tomou uma decisão terrível. A prisão impossível. Minos chamou novamente Dédalo. Construa uma prisão, ordenou. Tão complexa que ninguém possa escapar jamais. Tão labiríntica que quem entrar nunca encontre a saída. E Dédalo criou sua obra-prima mais sinistra, o Labirinto de Creta. Um complexo impossível de corredores que se cruzavam, salas que levavam a lugar nenhum, escadas que subiam para depois descer ao mesmo ponto. Milhares de caminhos, apenas um de saída. E no coração obscuro desse labirinto, prenderam Asterion. Acorrentaram o Minotauro na escuridão. Sozinho, abandonado, esquecido. Uma criatura inocente, castigada pelos pecados de outros. Você começou a ver quem é o verdadeiro monstro aqui, a guerra com Atenas. Mas a história piora. Anos depois, o filho de Minos, Andrógio, viajou para Atenas para competir em jogos. Era o melhor atleta de sua geração, e morreu lá,
Alguns dizem que foi assassinado por inveja. Outros que o rei de Atenas o enviou para combater um touro selvagem que o matou. O fato é que Minos culpou Atenas, declarou guerra, e como tributo pela paz, exigiu algo monstruoso. A cada 9 anos, Atenas deveria enviar a Creta 14 jovens, 7 homens e 7 mulheres virgens, inocentes, na flor da vida. Para quê? Para alimentar o Minotauro. Eram jogados no labirinto, sem armas, sem luz, sem esperança. E o Minotauro, faminto, enlouquecido por anos de isolamento, os caçava um por um na escuridão. Seus gritos ecoavam pelos corredores intermináveis. Ninguém saía vivo do labirinto. 2 vezes. O horror. Isso aconteceu 2 vezes. 28 jovens inocentes. 28 famílias destruídas. 28 sacrifícios. A arrogância de um rei que havia ofendido os deuses. Atenas vivia em terror. A cada 9 anos, as famílias rogavam para que seus filhos não fossem escolhidos. O sorteio era uma sentença de morte. Até que chegou o 3º tributo. E com ele, um herói. O príncipe voluntário, Teseu, príncipe de Atenas, filho do rei Egeu, viu o sofrimento de seu povo e tomou uma decisão radical. Se ofereceu como voluntário. Eu irei, declarou, e matarei o Minotauro. Terminarei com essa maldição. Seu pai implorou que não fosse, mas Teseu era corajoso, arrogante, alguns diriam. Fez uma promessa. Quando eu retornar vitorioso, trocarei as velas pretas do barco por velas brancas. Assim você saberá de longe que estou vivo. Partiu em direção a Creta, rumo ao seu destino. O amor de Ariadne quando chegou a Creta, algo inesperado aconteceu. Ariadne, a filha do rei Minos, viu Teseu e se apaixonou instantaneamente. Não podia suportar a ideia de que esse herói bonito morresse no labirinto, como todos os outros. Então traiu seu pai. Foi ver Dédalo, o arquiteto do labirinto, e pediu o segredo para sair. Dédalo lhe deu algo simples, mas engenhoso. Um novelo de fio dourado. Ariadne o entregou a Teseu em segredo e disse: amarre uma ponta do fio na entrada do labirinto. Desenrole-o enquanto avança. Quando matar a besta, apenas siga o fio de volta. Teseu aceitou. Prometeu que quando escapasse, a levaria consigo e se casaria com ela. Era uma história de amor. Ou assim parecia. A batalha na escuridão, Teseu entrou no labirinto com apenas uma espada, o fio dourado, e sua coragem. Caminhou por horas pela escuridão, ouvia respirações à distância, grunhidos, o som de cascos sobre pedra. O fio se desenrolava atrás dele e, finalmente, encontrou o Minotauro. Asterion, uma criatura massiva, poderosa, com chifres afiados e olhos cheios de raiva, dor, solidão. A batalha foi brutal. Teseu esquivou das investidas, usou a escuridão a seu favor. Era menor, mais rápido, e em um momento crucial, cravou sua espada no coração do Minotauro. A criatura caiu. O monstro estava morto. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Asterion era realmente um monstro, ou era uma vítima? Uma criatura nascida de uma maldição pressa por vergana, forçada a matar por fome e loucura. Quem é o verdadeiro vilão? A besta? Ou os homens que a criaram? A fuga e a traição. Teseu seguiu o fio dourado. Escapou do labirinto. Libertou os demais jovens atenienses. Ariadne o esperava. Juntos fugiram de Creta no meio da noite. Haviam vencido, ou assim parecia, mas na viagem de volta, algo sombrio aconteceu. Teseu abandonou Ariadne, deixou-a dormindo na ilha de Naxos, e foi embora sem ela. Alguns dizem que o deus Dionísio se apaixonou por Ariadne, e obrigou Teseu a deixá-la. Outros dizem que Teseu simplesmente nunca teve intenção de se casar com ela, usou seu amor para escapar, e a descartou. O herói não era tão heróico afinal, a tragédia final. Mas a história não termina aí. Lembra da promessa de Teseu ao seu pai? Velas brancas, se retornasse vivo. Velas pretas, se morresse. Teseu estava tão distraído, tão perturbado pelo que havia feito, que esqueceu de trocar as velas. O rei Egeu esperava em um penhasco,
observando o horizonte, viu o barco se aproximar, viu as velas pretas, e acreditando que seu filho havia morrido, se jogou no mar. Esse mar agora leva seu nome, o Mar Egeu. Teseu retornou vitorioso, apenas para descobrir que havia matado seu próprio pai com seu descuido. A verdadeira lição, então. Qual é a verdadeira história do Minotauro? Não é uma história sobre um herói valente que mata um monstro. É uma história sobre as consequências da arrogância. Minos desafiou um deus, e sua família pagou o preço. Pasífae foi amaldiçoada pelo orgulho de seu marido. Asterion nasceu inocente, mas foi punido toda a sua vida. Jovens inocentes morreram pela vaidade de um rei. Ariadne traiu sua família por amor e foi abandonada. Egeu morreu pelo esquecimento de seu filho. E Teseu, o suposto herói, deixou um rastro de destruição por onde passou. O Minotauro nunca foi um monstro. A verdade que a Disney, os filmes e os livros infantis nunca vão te contar é esta. O Minotauro nunca foi o verdadeiro monstro dessa história. Era uma vítima, uma criança nascida em circunstâncias horríveis, presa na escuridão, forçada a uma existência de fome e solidão, e finalmente assassinada, só para que um príncipe pudesse se chamar herói. Os verdadeiros monstros foram os homens, Minos e sua ganância, Teseu e sua ambição, os deuses e sua crueldade. Essa é a mitologia grega real. Não há finais felizes aqui, apenas tragédias humanas, erros fatais, consequências devastadoras. Da próxima vez que você ouvir sobre o Minotauro, lembre-se de seu verdadeiro nome, Asterion. Lembre-se que foi uma criatura que nunca pediu para nascer. E pergunte-se, quem é realmente o monstro nessa história? Porque às vezes, os monstros mais terríveis não têm chifres nem garras, têm coroas e se chamam heróis.